Abra a sua Bíblia aí, sentado mesmo, tá? Não precisa ficar de pé, os obreiros aqui podem se assentar. Cauã, me ajuda aí, tá? No telão. Capítulo 2 de Daniel. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Capítulo 2 do evangelista Daniel. Evangelista por quê, pastor? Porque anunciou o fim dos tempos, sabendo que não estaria vivo, irmãos, para ver tudo que nós estamos passando hoje. Amém? Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel não, pelo amor de Deus, Daniel. É que Daniel está depois de Ezequiel. Eu vi o nome Ezequiel aqui, fui folheando, aí pronto, foi embora. Irmãos, as pessoas não acreditam, mas eu sou tímido, viu? Para fazer isso que eu fiz aqui na frente, aqui, eu tenho que meter na cara para poder ver se dá certo. Se não dá certo, já era, não deu. Mas as pessoas não acreditam, mas eu sou muito tímido. Aí a gente vai meter na cara e vai fazendo, vai metendo na cara e vai fazendo. Agora tem umas pessoas que ficam, né? Ninguém acredita, mas um dia vocês vão ver só. Daniel capítulo 2, irmãos, eu quero ler com vocês o verso de número 20. Amém? Verso 20 do capítulo 2 de Daniel. O Cauã vai me ajudar aqui. Você mantém a sua Bíblia aberta. E o Cauã vai colocar aqui também alguns versículos ao longo da mensagem, tá bom? Daniel capítulo 2, verso de número 20. Daniel 2, 20. Irmãos, a gente está com um probleminha de som hoje, por quê? Porque um dos nossos cabos da live quebrou. E aí o Leandro teve que fazer uma adaptação. Entendeu? Então a gente está uma gambiarra lá em cima, né? Mas para a gente não ficar sem cultuar, né? Para a gente não ficar sem ter os playbacks, né? Para poder dar tudo certinho. Por isso que está esse descontrole, né? Aí aumenta o playback e o microfone, da microfonia. Aí ele tem que abaixar os microfones. Mas até quarta-feira a gente arruma isso aí, tá bom? Congresso dos Jovens tem que estar tudo certinho para a gente poder adorar a Deus com força. Daniel, capítulo 2, verso 20. Eu vou ler uma vez, depois a igreja repete comigo. Daniel 2, 20, olha só o que diz. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Verso 20 do capítulo 2 de Daniel, toda a igreja, 1, 2, 3. Deles são a sabedoria e a força. Irmãos, preste atenção aqui, ó. Daniel, nós conhecemos muito da história de Daniel, porque tem o capítulo 6 de Daniel que fala sobre a cova dos leões. Esse jovem, ele foi tirado da sua terra, foi tirado do meio dos seus pais, da sua família, do seu convívio, era de linhagem real. Não temos indício disso, mas acredita-se que Daniel poderia ser um dos que ocuparia o trono do reinado. Foi tirado da sua terra muito novo, com mais ou menos 15, 20 anos de idade. Este jovem Daniel, ele entrou na Babilônia como escravo, entrou com correntes, entrou acorrentado, e em um ano apenas, de convívio naquela terra, irmãos, Daniel se tornou ajudante do palácio. Foi trabalhar junto ao rei. Foi trabalhar próximo ao rei. O texto sagrado diz que Daniel, ele foi conquistando o seu espaço aos poucos. Isso, irmãos, no ser humano é bonito, porque de forma espontânea, de forma natural, Daniel foi conquistando o seu espaço no lugar onde ele chegou. Diferente de algumas situações, de algumas pessoas, de alguns casos que a gente conhece.
que para se ocupar um cargo, para que se ocupar qualquer posição em qualquer empresa ou em qualquer outro lugar que for, a pessoa sempre vai usar de uma ganância, né? Puxar o tapete, vai queimar o outro, como diz na linguagem desse mundo. Só que Daniel, de forma espontânea, de forma natural, ele foi conquistando o seu espaço ali na Babilônia. Se tornou ministro, governador, até chegar a ser conselheiro do rei. Imagine só, irmãos. Você entra como escravo numa terra, e aí em pouco tempo Deus te faz ser conselheiro do governador, conselheiro do presidente. Imagine só o presidente da república, tendo sonhos, tendo visões, não sabendo como interpretar, e aí ele procura você, procura eu. Olha, eu tive um sonho e isso está tirando meu sono. Então Daniel, pela sua capacidade, pela sua intelectualidade, por ser um jovem que chegou como escravo, ele foi conquistando o seu espaço aos poucos. O texto sagrado diz que ele era um homem muito sábio, muito inteligente. Era uma pessoa que estava com um QI avançado, porque quando se pensava numa situação, Daniel já estava pensando outra à frente. Ele conseguia ver por trás das circunstâncias, daquilo que a gente não conseguia ver, Daniel conseguia enxergar. E isso, irmãos, é louvável em nosso meio, porque era um homem tomado, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio da presença de Deus. Há crentes que não gostam de política, só que na Bíblia, irmãos, a gente encontra, não é isso, pastor Fio? Política do começo ao final, de Gênesis a Apocalipse. E Daniel, ele foi conquistando o seu espaço aos poucos. Estava longe de casa, longe de seus pais, longe da sua família, mas não estava longe de Deus. Isso é importante, irmãos. Isso é interessante. Estava longe do seu pastor, do seu líder, do seu familiar, do seu pai, da sua mãe, mas ele não conseguiu ficar longe de Deus. Ele permaneceu perto de Deus, íntimo a Deus. E este Daniel, ele sobreviveu a pelo menos 4 reinados. Quantos reinados? 4 reinados, irmãos. Homens ímpios, homens cruéis, e Daniel estava lá, crente. Se levantou Nabucodonosor, foi quando Daniel chegou na Babilônia. Daniel, ele permaneceu crente no reinado de Nabucodonosor, com todos os seus levantes, com toda aquela perseguição que ele enfrentou. Depois de Nabucodonosor se levantou Belsazar. Daniel permaneceu crente. A gente conhece Belsazar porque era um homem que gostava de afrontar e de fazer pouco caso das coisas sagradas, das coisas de Deus. Verdade. Quando sai Belsazar, entra Dário e por fim entra Ciro. Então 4 reinados, isso aí compreende mais ou menos uns 70 anos. E o nível de espiritualidade de Daniel não baixou, irmãos, em 1 minuto sequer. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias da sua vida, Daniel não baixou o nível de espiritualidade em momento algum. Daniel permaneceu orando em todos os reinados. Daniel permaneceu crente em todos os reinados. Ainda que os reis tentavam comprar Daniel com ouro, com prata, com cargos, só que Daniel se manteve firme em Deus. Se manteve firme na pessoa do Deus vivo todo-poderoso. E isso é um confronto para as nossas vidas no século 21, irmãos. Isto é um confronto para as nossas vidas, varões, senhoras, jovens, adolescentes, crianças que posteriormente vai ser varões e senhoras. É um desafio para nós no século 21. Se manter firme, se manter fiel, se manter adorando, exaltando, orando e buscando ao Deus vivo e ao Deus todo-poderoso, ao Deus verdadeiro, ainda que haja provas e lutas. E aqui no capítulo 2, irmãos, acontece algo, porque o rei Nabucodonosor teve um sonho, e além de querer a interpretação do sonho, ele queria que os sábios daquela época adivinhassem o sonho que o rei
que o rei sonhou. E aí as coisas apertaram. E o rei Nabucodonosor, irmãos, a gente conhece um pouco da história dele, porque era um rei soberbo, era um homem altivo, arrogante, um homem cheio de dinheiro, que tinha poder, que mandava e desmandava. Era um homem que tinha uma influência muito grande. Era um homem que tinha um poder intelectual, tinha muito recurso bélico por ter um exército poderoso. Era a nação poderosa da época. Em comparação hoje aos Estados Unidos, que é uma das nações mais poderosas do mundo, no que diz respeito à influência, à guerra, seja lá o que for. E Nabucodonosor, com toda a sua soberba, com toda a sua arrogância, falou: olha, eu quero que vocês se virem, dizendo para todos os sábios da Babilônia, eu quero que vocês deem um jeito, mas eu quero a adivinhação desse sonho e eu quero a interpretação dele. E ele disse para os sábios: se vocês não conseguirem me trazer a adivinhação do sonho e a interpretação do sonho, todos vocês vão morrerem. Rapidamente, irmãos, isso chegou aos ouvidos de Daniel. E aí chegou um problema para resolver. Chegou um problema para a gente tentar solucionar. E quando chegam os problemas na nossa vida, quais são os nossos comportamentos diante do problema? É esse o confronto que Deus tem para mim, que Deus tem para você, que veio aqui nesta noite adorar o Senhor, neste primeiro dia da semana. Quais são os nossos comportamentos dentro do problema, quando o problema aparece? Quais são as atitudes que nós tomamos quando o problema surge na nossa vida? E Daniel era crente na pessoa de Deus. Daniel acreditava no Deus que ele servia. Daniel, ele acreditava no Deus do qual ele foi ensinado na sua terra. E quando ele chega em Babilônia, irmãos, ele continua se mantendo firme, acreditando não somente nas promessas, mas acreditando também naquilo que Deus era na sua essência. Que Deus, ele é poderoso e pode mudar qualquer situação da nossa vida. Quando vem o problema na nossa vida, senhoras, quando vem um problema na nossa vida, varões, jovens, adolescentes, quais são as nossas reações e as nossas atitudes diante do problema? Verso 5, olha só que interessante, irmãos. Cauã vai colocar para nós aqui, ó. Verso 5, eu vou ler para vocês, para a gente não perder tempo. Capítulo 2, verso 5, olha só. Respondeu o rei e disse aos caldeus, que eram os sábios: o que me foi tem escapado, ou seja, eu esqueci. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Ou seja, eu vou destruir vocês, matar vocês, derrubar a casa de vocês e acabar com a família de vocês. Perceba que o problema veio para a pessoa e para os seus familiares. Não tem problemas que é assim, irmãos, não aflige só a nossa vida, mas alcança também quem está do nosso lado. Quando surge um problema, quais são as nossas reações e as nossas atitudes? Um homem normal diante do problema, verso de número 11, olha só, que interessante. Capítulo 2 de Daniel, verso 11, olha só, um homem normal diante do problema. Porquanto a coisa que o rei requer é... A coisa que o rei requer é difícil, é impossível. Não tem como nós resolver esse problema, rei. Isso aqui é um homem normal falando. E ele continua dizendo: é difícil e ninguém há que possa declarar diante do rei. Não tem ninguém que possa decifrar esse sonho. Não tem ninguém, rei, que possa desvendar não somente o sonho, mas dar uma interpretação para ele. A menos que tivesse lá o Cauã para poder interpretar o sonho. Caso contrário, rei, não tem ninguém que possa fazer alguma coisa por nós. Isso aqui, irmãos, é um homem normal diante do problema.
Um homem normal e natural, sem a presença de Deus, que não confia em Deus, que não conhece Deus, diante do problema, olha só o que ele diz: não tem como eu resolver. Diante de uma situação como essa, irmãos, antes do problema se desenrolar, a pessoa se mata. Por isso que tantas pessoas se suicidando nos nossos dias. Evangélicos se suicidando. Pior do que isso, você já ouviu falar, pastores e obreiros se suicidando. Tivemos um caso há pouco tempo atrás, menos de um ano atrás, de um pastor em Campinas se suicidando, irmão. Por quê? Porque veio o problema e não soube lidar com o problema. E o suicídio, irmãos, é uma taxa tão monstruosa que a cada 100 mortes no mundo, uma pessoa está se suicidando. 99 pessoas morrem por mortes naturais. Uma está se suicidando. Então está a cada 100 mortes no mundo. Diante de um problema, irmãos, nós temos que acordar, nós temos que buscar a solução dos nossos problemas na fonte certa, no lugar certo, no momento certo, para que Deus possa nos dar a vitória diante do problema. Agora, um homem cheio do Espírito Santo, diante do problema, olha só o que ele faz, irmãos. Nós vamos aprender com Daniel aqui hoje. Capítulo 2, verso 16. A igreja lê para mim, por favor. Capítulo 2, verso 16. Toda a igreja. 1, 2, 3. O que os sábios disseram para o rei? Não tem como a gente resolver. O que Daniel fala para o rei, pastor João Batista? Espera aí, rei, dá um tempo para mim. Espera aí, rei, dá um tempo. Rei, me dá uma oportunidade de tentar orar ao Deus dos céus, porque eu tenho certeza que o Deus dos céus me dará uma solução e eu vou te trazer em pouco tempo a interpretação desse sonho que você teve. Um homem de Deus diante do problema, ele pede calma. Tem problemas que não tem como você pedir calma, eu sei disso. Só que um homem diante do problema, um homem de Deus diante do problema, irmãos, ele não se desespera. Um homem cheio do Espírito Santo diante do problema, ele não pega um revólver para meter um tiro na sua cabeça. Ele não se joga de uma ponte. Ele não se precipita com suas ações, comportamentos e atitudes. Um homem cheio do Espírito Santo diante do problema, ele pede calma, ele pede tranquilidade para si mesmo e fala: eu vou orar ao Deus dos céus, e o Deus dos céus vai me dar a solução deste problema. Quem está entendendo essa palavra aqui? Então, diante do problema, mantenha a calma. Diante do problema, não fuja dele. Não entre dentro da caverna por causa do problema. Não será, nunca foi e nunca vai ser a melhor opção para mim e para você. Diante de um problema e diante de uma dificuldade, nós temos que arrumar nossa postura e falar: Senhor, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho recurso, mas o Senhor é o Deus que está nos céus, e eu confio em Ti, descanso em Ti, aguardo em Ti, porque é do Senhor que vai vir a solução para este problema. Recebe nesta noite tranquilidade na sua alma. Recebe nesta noite tranquilidade no seu coração, para que você possa resolver os problemas da sua vida acreditando no Deus Todo-Poderoso. Primeira coisa, irmãos, um homem cheio do Espírito Santo, diante do problema, ele não foge, não vai para a caverna, ele enfrenta o problema de frente. Ele bate de frente com o problema e fala: o meu Deus é maior do que você, problema. Segunda coisa, irmãos, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que confia em Deus, que acredita na sua palavra, quando está diante de um problema, ele compartilha o seu problema com as pessoas certas. Ele não coloca na rede social, ele não coloca no status do WhatsApp, ele não coloca no Instagram, ele não coloca no Facebook.
Ele não desabafa de maneira nenhuma para ninguém. Ele faz uma coisa única. Ele vai compartilhar com pessoas que podem lhe ajudar. Verso 17, eu quero que você leia para mim. Verso 17, capítulo 2 de Daniel, verso 17. Toda a igreja, 1, 2, 3. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Perceba, irmãos, que coisa linda e extraordinária. Daniel não foi desabafar em nenhum outro lugar. Ele foi procurar uma fonte certa, uma fonte correta, de pessoas de confiança, para poder contar o problema, a dificuldade e a luta. Verdade, Senhor. Olha só, irmãos, o que ele fez. Foi para sua casa e compartilhou o problema com quem? Com seus companheiros. Aleluia. Por isso que o Ananias, o Misael e o Azarias, que você anda no dia a dia, tem que ser pessoas que oram mais do que você. Você não pode ter uma companhia, uma pessoa do seu lado que ora menos do que você, que jejua menos do que você, que ora a Bíblia menos, que leia a Bíblia menos do que você, porque você tem uma grande tendência a cair quando vier a dificuldade e você não suportar a luta. Verdade, Jesus. Porque quando estamos mal espiritualmente e vamos contar para alguém que está pior do que a gente, o que acontece? Você não está bem e fala assim: hoje eu não vou para o culto. Quem está do seu lado, se tiver na unção, se tiver cheio do Espírito Santo, fala o que para você? Negativo, coloca uma roupa, porque hoje nós vamos adorar o Senhor. E quem está do seu lado, irmão, se tiver pior do que você, o que ele vai falar? É mesmo, vamos ficar em casa. Vamos ali chupar um sorvete. Vamos ali no Mac. Para quem não gosta de Mac, vamos ali no Burger King. Vamos no shopping passear. Ah, vamos ali. Vamos passear, vamos fazer alguma coisa. Mas para o culto a gente não vai hoje. E Deus está dizendo para nós nessa noite: para quem você anda contando os seus problemas? Irmãos, eu dei risada ontem quando o pastor Emerson estava pregando aqui ontem, porque ele falou de compartilhar problemas, não falou? Ele falou de compartilhar problemas com a pessoa certa, no tempo certo, no momento certo. E é isso que nós temos que fazer quando vem um problema, quando vem uma luta, quando vem uma dificuldade. Você não pode contar para qualquer pessoa os problemas, as lutas, as dores, as suas enfermidades, o que te machuca constantemente. Isso é perca de tempo, irmãos. A gente está tendo uma grande tendência a ir para um buraco mais fundo. Por isso que o sábio Salomão escreve que ninguém deve andar sozinho, porque quando o seu companheiro cair, o outro faz o quê? Faz o quê? Levanta quem está caído. E é isso que Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer aos nossos corações, para que você venha procurar a pessoa certa, a fonte certa, porque os seus problemas serão solucionados para a glória, para a honra e para o louvor do nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando ele leva o problema, irmãos, para a pessoa certa, olha só o que acontece, verso 18. Ah, Daniel, vamos fazer o seguinte, Daniel. Vamos juntar umas coisinhas aí, vamos juntar as nossas malas e vamos fugir, vamos pular o muro. Vamos fugir, Daniel. É a única maneira que a gente tem de resolver esse problema. É a única maneira que a gente tem de dar um cabo nessa situação. Foi isso que os amigos de Daniel fizeram, irmãos? Não foi, olha só, verso 18. Toda a igreja leia para mim, por favor, verso 18, 1, 2, 3. Sobre este mistério, A fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. irmãos, leia para mim só a parte A do versículo. Olha só o que acontece. 1, 2, 3, a igreja. Mais uma vez, para que pedissem. Perceba, irmãos,
Quando a gente está do lado de pessoas que é mais espiritual do que a gente, olha só o que acontece. Daniel, nós vamos orar, pedir misericórdia ao Deus dos céus, e este problema, querendo ele ou não, ele vai bater em retirada das nossas vidas. Levanta as mãos para receber nesta noite. Seja sábio, seja inteligente. Procure pessoas para orar por você, com você e por você, para que este problema possa ser solucionado e o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Este é, irmãos, o segundo passo para resolver um problema. Além de não se desesperar, não fugir, não se esconder, é procurar pessoas certas para que a gente possa desabafar nossos problemas. Aí a gente conta para o vizinho ou para a vizinha: ó, é um segredo, viu? Aí ela, irmãos, ou ele, vai contar para o melhor amigo dele e fala assim: ó, é um segredo, hein? Aí este negócio de segredo em segredo, quando vai ver, já está todo mundo sabendo. Meu Deus do céu. Olha, irmão, carinhosamente para quem está do seu lado, diga para ele assim, ó: olhe para quem conta os seus problemas, hein? Olha lá, hein? Olha lá, hein, pastor Fio? Olha lá, hein? Você pode dar um glória? Primeira coisa, irmãos, não fuja do problema, pelo amor de Deus. Segunda coisa, compartilhe o seu problema com a pessoa certa, porque ela pode te ajudar. Terceira coisa, verso de número 46. Quando eu não me desespero, não fujo e não vou para dentro da caverna, procuro pessoas certas para desabafar e orar junto comigo. Olha só o que acontece. Verso de número 46. Verso de número 46 do capítulo 2 de Daniel. Eu quero que a igreja leia para mim, por favor. Daniel 2:46. 1, 2, 3. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre seu palácio e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma doação de perfumes suaves. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua e adorou a quem? Terceira coisa, irmãos, diante de um problema, quando a gente não se desespera e não foge, mas vai orar ao Deus do céu junto com pessoas que estão melhor do que a gente, ou pelo menos no mesmo nível que a gente, olha o que acontece, irmãos. O problema que era para a morte de Daniel, olha só onde foi parar. Nos pés de Daniel. Terceira coisa, irmãos, diante de um problema, diante de uma luta, diante de uma dificuldade, isso não pode dominar você. Isso não pode tomar conta do seu coração, da sua mente. Isso não pode tomar conta do seu ser, a tal ponto que você deixe de vir para os cultos, de adorar, de exaltar, de glorificar e de engrandecer o nome do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Isso não pode acontecer. Perceba, irmãos, que o problema tem que estar no seu domínio, não é no domínio dele. Não é o adversário que tem que estar no domínio ou no controle do problema sobre a sua vida. É você que tem que estar dominando o problema, a dificuldade e a luta. Quando eu digo, irmãos, dominar o problema, eu estou falando solucionar ele por completo, porque às vezes o nosso problema é uma dívida muito alta, só que a gente não tem dinheiro para resolver o problema da dívida. E o que a gente faz, irmãos, diante das angústias da dívida? A gente se tranca, a gente não quer vir ao culto, a gente não quer participar, a gente não quer adorar, a gente não quer exaltar. Ao contrário, o problema não pode dominar eu e você. Nós temos que dominar o problema, colocar ele nos nossos pés e levantar as mãos para adorar o nome do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Esse negócio de problema dominando as nossas vidas, irmãos, está errado. Muita gente sem vir aos cultos, sem participar do culto, por causa do problema. Vou contar um segredo para vocês aqui. Você sabia que Golias é um mal que não foi cortado lá atrás pelo povo de Israel? Porque Deus deixou bem claro: quando vocês entrarem na terra, corte o mal pela raiz. O que eu tenho que fazer, Senhor? Arranque da terra todos os filisteus,
todos, não deixa ninguém. Quando os israelitas assumiram a terra prometida, o que aconteceu? Eles fizeram aliança. Vamos fazer o seguinte, a terra é nossa. Então vocês pagam imposto para a gente e vocês moram aqui. Os israelitas estavam falando mais ou menos assim, ó. Vocês pagam o aluguel do terreno para a gente e a gente deixa vocês viver na terra. Isto foi um mal que não foi cortado. E todo mal ele tem que ser cortado pela raiz. Porque depois, futuramente, posteriormente, em dias posteriores, este problema que é pequeno vai se tornar um problema, e assim foi Golias. De origem filisteia, tinha mais de 2 metros de altura. E todos os dias Golias estava afrontando, mexendo com o Deus vivo e com o povo de Deus. E Golias, irmãos, era tão inteligente aquele cabra, você não tem noção. O texto sagrado diz que Golias afrontava o povo de Deus de manhã e à tarde. Agora pergunta para mim, pastor, qual que é o horário do culto dos israelitas? É de manhã e à tarde. Um mal que não foi cortado pela raiz, afrontava o povo de Deus de manhã e à tarde, sempre na hora do culto. E o seu problema, irmãos, tem te tirado da presença de Deus em quais momentos e em quais oportunidades do dia? É sempre durante os cultos, nos dias de culto. Você já percebeu que no dia do culto tudo acontece? No dia de culto tudo acontece para que eu e você não venha à casa do Senhor, não participe, não cultue, não adore, não exalte, não levante as mãos, não seja revestido, não seja renovado, não seja restaurado. Tudo acontece na hora do culto, irmãos. Só que nesta noite Deus está te ensinando que o problema ele tem que ficar nos seus pés, debaixo dos seus pés, e você tem que continuar adorando, exaltando e glorificando ao nome santo do Senhor. Assim como Daniel orou ao Deus dos céus e Nabucodonosor caiu sobre a sua face nos pés de Daniel, adorando Daniel. O problema que era para a morte e ameaça de Daniel, agora está nos pés dele, adorando ele e prestando continência para ele. Deus está dizendo para nós nessa noite, tenha domínio sobre o seu problema e você vai ser feliz na minha presença, adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Repita comigo assim, o meu problema, repita mais alto, o meu problema não vai me dominar. Não vai me dominar, porque eu vou adorar. Primeira coisa, irmãos, no tempo da luta e da dificuldade, não fuja, não vá para dentro da caverna. Não vai adiantar nada. Dos dias que você ficou dentro da caverna, escondido e trancado, os seus problemas melhorou ou piorou? Segunda coisa, compartilhe os seus problemas com pessoas que de fato vai te ajudar. A mulher tinha uma botija de azeite e ela levou para quem a botija de azeite? Para quem de fato podia resolver o problema dela. Terceira coisa, todo problema, toda dificuldade tem que ser dominado por mim e por você. Talvez pode não ser solucionado, mas dominado sim, irmão, porque esse problema não pode ser maior que a sua comunhão com Deus. Quarta e última coisa, irmãos, verso de número 48, eu quero que você leia para mim. Verso de número 48. Toda a igreja leia para mim, por favor. Verso 48, está aqui, ó. 1, 2, 3, a igreja. Só a parte A, leia para mim novamente. 1, 2, 3, a igreja. Então o rei engrandeceu quem? Quarta e última coisa, irmãos. Diante do problema, quando eu não fujo, compartilho com pessoas certas, eu domino o problema. E diante do problema, irmãos, eu cresço
amadureço e melhoro diante de Deus e também diante dos homens. E é isso que você tem que aprender, irmãos. O problema não vai te matar, como disse o pastor Emerson aqui ontem. Essa tempestade não vai matar você. Esse problema não vai matar você. Essa luta não vai matar você. Deus está dizendo para mim, está dizendo para você nessa noite, que este problema vai me aperfeiçoar, vai me melhorar e vai me exaltar diante de Deus e também diante dos homens. Recebe nesta noite que a exaltação de Deus é na horizontal e também é na vertical. Quem vai te exaltar diante de Deus e dos homens é o próprio Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Agora o problema vem, eu fujo. O problema vem, eu conto para qualquer pessoa. O problema vem, o que acontece? Ele me domina. Tira a minha liberdade de adoração a Deus. E está errado, irmãos. O problema vem, ao invés de eu melhorar como pessoa, eu pioro. O problema vem na minha vida, ao invés de eu crescer espiritualmente, em maturidade, eu pioro. Só que Deus nesta noite nos trouxe a essa reunião para dizer aos nossos corações que os problemas dessa vida vai nos aperfeiçoar diante dele e o nome dele vai ser glorificado. Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor com alegria.